Pessoal da primeira série, primeiro A, B, C e D, e também o pessoal da primeira etapa. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, pessoal? Então, dando continuidade aqui no nosso estudo de leis de Newton. Então, falando sobre a terceira lei de Newton. E dentro dessa terceira lei, a gente estuda a força de atrito, certo, pessoal? O que é a força de atrito, certo? O atrito ele aparece sempre que existe tendência de deslizamento entre um objeto e uma superfície, certo? Então, a força de atrito só aparece quando esse objeto vai deslizar sobre uma superfície, como a gente está vendo aqui um objeto sobre uma superfície. Se a gente tentar deslizar esse objeto sobre essa superfície, surge a força de atrito, que é uma força que se opõe a esse deslizamento, certo? Se não tiver tendência de movimento do bloco, não haverá força de atrito. Só existe força de atrito quando o bloco tende a deslizar sobre a superfície, certo? O primeiro atrito que aparece é o atrito estático, certo? O que é o atrito estático? Ele é exatamente o atrito que se opõe à tendência de deslizamento. Olha aqui, ó, eu tenho aqui o bloco, né? Quais são as forças que vão estar agindo sobre o bloco? O peso, que está puxando ele para baixo, e a normal, que a superfície empurra ele para cima. Aí uma pessoa aplica uma força F para a direita, aqui tentando puxar o bloco. Na mesma hora aparece no sentido contrário a força de atrito estático, a Fé, certo? A força de atrito estático ela tenta impedir o deslizamento, certo? Então o que ele fala aqui para nós? Olha? Que a força de atrito estático, a Fe, né? Que eu chamo de Fé, que atua sobre um objeto, é variável, certo? Equilibrando sempre as forças que tendem a colocar o objeto em movimento, certo? Então toda vez que eu tento colocar o objeto em movimento, quem vai se opor a esse movimento? É a Fé, a força de atrito estático, certo? Então quando na tua casa tu tenta empurrar um móvel, né, tu vê que não é fácil empurrar ele, né? Porque quem que está impedindo ele de se movimentar? A força de atrito estático, a Fé. Ela aparece lá embaixo devido ao contato do objeto com a superfície, certo? E ela vai tentar impedir esse movimento. A força de atrito estático vai crescendo, até chegar ao valor máximo. Quando chegar no valor máximo, aí o objeto começa a se movimentar. Olha lá, força de atrito estático máxima, certo? O que acontece? Quando chega a um valor máximo, olha, a força de atrito estático cresce até um valor máximo, que é o FEM, força de atrito estático máxima. Esse valor máximo é dado por essa fórmula aqui, ó. Força de atrito estático máximo é igual ao μe vezes o n, que é a normal. Onde esse μe aqui é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies. Se estiver em cima de uma superfície encerada, o coeficiente vai ser pequeno, então vai ser fácil de tu deslizar. Agora, se estiver numa superfície mais áspera, o coeficiente, esse μ aqui vai ser maior, aí vai ser mais difícil de tu deslizar, certo? O coeficiente ele varia de acordo com as superfícies, certo? E a força de atrito também está diretamente ligada com a normal, né? Porque a normal, quem é que é a normal? A normal é exatamente igual a quem? Ao peso, certo? Então, quanto mais pesado é o objeto, mais difícil é de tu deslizar ele sobre uma superfície, certo, pessoal? Então a força de atrito estático vai crescendo até que ela chega nesse valor máximo, que é Fm, que é coeficiente, vezes a normal, certo? Da feita que se rompe o atrito estático, o objeto entra em movimento, mas o atrito não desaparece, ele só muda. Ele deixa de ser atrito estático e passa a ser atrito cinético, que é quando o objeto já está em movimento. Então, que ele mostra aqui, olha, o objeto já está se movimentando, mas o atrito cinético continua aqui tentando evitar que o movimento seja mais rápido, ele vai dificultando o movimento, certo? Então, quando o bloco está em movimento, a força de atrito que atua sobre ele é denominada força de atrito cinético, FC, certo? Está aqui a representação. Tá, beleza, pessoal? A fórmula para calcular a força de atrito cinético é essa aqui, ó. Força de atrito cinético é igual ao coeficiente cinético vezes a normal, certo? Então, é parecida com a força de atrito estático máximo, só que agora, em vez de coeficiente estático, é o coeficiente cinético. E tem uma observação importante, que o coeficiente cinético ele é menor do que o estático, certo? Então, a força de atrito cinético é menor por quê? Porque ela não consegue impedir o movimento, ela só dificulta, certo? Ela é menor do que a força de atrito estático. Aí aqui a gente vai ver um exemplo, certo, pessoal? Olha lá. Suponha que o bloco da figura lá em cima, né, 428, esse bem aqui, ó, esse bem aqui, ó, certo? Suponha que esse bloco dessa figura esteja, né,
pese 20 kg a força. Os coeficientes de atrito entre ele e a superfície valem coeficiente estático 0,40 e coeficiente cinético 0,20. Letra A. Exercendo no bloco uma força de 5 kgf, verificamos que ele permanece parado. Qual é o valor da força de atrito estático, a Fé, que está atuando no bloco? Ora, se a gente aplicou uma força de atrito estático de 5 kgf e o bloco não se mexeu, quer dizer que a força de atrito a gente aplicou uma força no bloco de 5 kgf e ele não se mexeu, quer dizer que essa força de atrito estático que está contrariando aí, ela tem o mesmo valor, certo? Ou seja, ela também vale quanto, pessoal? Ela também vale 5 kgf nesse momento, certo? Então, se eu puxei para cá uma força e ele não se mexeu, quer dizer que essa força que está contrária é igual, certo? Então, também vale 5 kgf. Falou, pessoal? Só vou dar uma parada aqui para a gente continuar já. Vamos lá, pessoal, agora na letra B, certo? Qual deve ser o mínimo valor de F para que o bloco saia do repouso? Olha, a gente aplicou uma força de 5 kgf e ele não saiu do repouso. Por quê? Porque a força de atrito estático equilibrou, certo? A gente aplicou essa... Vamos só botar aqui na figura, né? A gente aplicou uma força de 5 kgf. Olha, a gente aplicou aqui uma força F de 5 kgf e ele não se mexeu. Por quê? Porque a força de atrito estático segurou ele, certo? Quer dizer que até 5 kgf a força de atrito estático ainda consegue segurar ele. Se a gente vai aumentando a força F, a força de atrito estático vai aumentar também até chegar no valor máximo. Então a gente tem que saber qual é o valor máximo que a força de atrito estático chega para poder fazer uma força maior para poder colocar o bloco em movimento. Então a gente coloca aqui no quadro já a fórmula. Força de atrito estático é igual ao coeficiente vezes a normal, certo? O coeficiente estático dessa superfície é 0,4, né? Então 0,4 vezes a normal, só que a normal é igual ao peso do bloco e o bloco pesa 20 kgf, então fica a força de atrito estático máxima 0,4 vezes 20, multiplicando aqui 4 vezes 2, 8, né? Teria mais um zero, só que a gente tem uma carga decimal, coloca a vírgula, então dá quanto? Dá 8. Então a força de atrito estático máxima é 8 que, pessoal? Se é força, nesse caso aqui é kgf, né? kgf, certo? Tá, kgf é força, né? Então, 8 kgf. Isso quer dizer o quê? Que até 8 kgf a força de atrito estático segura o bloco parado, certo? Se eu quiser que ele entre em movimento, eu tenho que fazer uma força o quê? A minha força tem que ser, a força F tem que ser maior que 8 kgf, certo? Tem que fazer uma força maior, né? Símbolo de maior aqui, maior do que 8 kgf para poder fazer o bloco entrar em movimento. Porque até 8 kgf a força de atrito estático vai continuar segurando ele, que é o valor máximo que ela aguenta. Mais do que isso, ela não segura mais, aí o bloco entra em movimento. Beleza, pessoal? Agora na letra C, ele quer saber o seguinte. Letra C. Uma vez iniciado o movimento, qual deve ser o valor de F para manter o bloco em movimento uniforme? Bem, agora ele já não está mais parado, ele entrou em movimento. Então agora ele está aqui, ó, se movimentando já. Aí desapareceu o atrito estático e surgiu quem agora? O atrito cinético, que ele continua tentando dificultar aqui o movimento, certo? Como é que a gente vai fazer para calcular esse atrito cinético? A gente já acabou de ver aqui a fórmula anteriormente. A força de atrito cinético é igual ao coeficiente vezes a normal. Então eu já coloquei aqui no quadro, certo? A força de atrito cinético é o coeficiente cinético, MC, né, vezes a normal, MC vezes a normal. O coeficiente cinético nesse caso ele disse que vale 0,2 e a normal é a mesma, né, o mesmo bloco, 20 kgf, que é igual ao peso, né? Então 0,2 vezes 20, 2 vezes 2 dá 4, teria mais um zero, só que a gente tem uma carga decimal, coloca a vírgula e fica 4. 4 que se é força? 4 kgf. Então a força de atrito cinético que vai ser aplicada no bloco quando ele está se deslizando é 4 kgf. Para que ele esteja em movimento uniforme, a força que está para frente tem que ser igual a essa que está para trás, para poder se anularem, certo? Porque aí no movimento uniforme a força resultante é zero. Então a força F também tem que ser igual a quanto, pessoal, nesse caso? A força F também tem que ser igual a 4 kgf, certo? Ela tem que ter o mesmo valor da força de atrito cinético, porque aí nesse caso a força resultante vai dar zero e o bloco vai estar em movimento retilíneo uniforme. Beleza, pessoal?
É ou não é um negócio divertido? Bem, mais à frente aqui, ele fala sobre as aplicações do atrito, certo? Como o atrito é útil no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, para a gente se movimentar, para correr, quem é que nos impulsiona? É o atrito, certo? Porque se não tivesse atrito do teu tênis com o piso, tu ia deslizar. Então é por isso que tu pode ver que todos os tênis, né, principalmente de atleta, eles têm uma parte aqui no solado que é como se fosse uns espinhos ali, até pontudas para poder aumentar essa força de atrito quando ele está correndo e impulsionar o atleta para frente, certo? Então o atrito ajuda um atleta a correr. Também ele mostra aqui, olha, na neve, quando tem essas botas de neve, ela também tem os espinhos aqui embaixo, que é exatamente para que o pessoal, ao pisar na neve, não deslize, porque aí elas aumentam o atrito. Aqui um carro estacionado numa ladeira. O que é que impede que o carro deslize aqui para baixo? Não é o fato do cara ter puxado o freio de mão lá, não. É o fato do atrito dos pneus com o carro aqui, olha, certo? O atrito fica segurando aqui o carro para ele não deslizar, certo, pessoal? Então o atrito é muito importante no nosso dia a dia. Na hora de uma freagem, quem freia o carro também é o atrito, certo? E nos carros que não tem o freio ABS, quando o carro freia, ele trava o pneu e o pneu desliza, porque o carro desliza, porque o atrito só fica sendo atrito cinético. O atrito cinético é menor do que o estático, então ele desliza, certo? Por isso que já foram desenvolvidos os freios ABS, que vieram de onde? Vieram da Fórmula 1, certo? São freios que fazem com que o carro vá freando, só que com o pneu girando. Que aí ele usa o atrito estático, que é maior do que o cinético, e faz com que ele freie mais, uma freagem mais segura, certo, pessoal? Beleza, pessoal? Então ficamos aqui por hoje, certo? Dei uma estudada nisso aí, que está na página 100, aliás, na página 99, né? E na próxima aula a gente vai estar resolvendo questões da página 100, certo? Essas questões estão aqui já, da 19 até a 24, certo, pessoal? Então começa, depois quem tem o livro lá, quem está no seguidor que tem o livro pode começar a ver. Então ficamos aqui por hoje, copiem aí o conteúdo, dei uma estudada e a partir de hoje já vai estar disponível a nova tarefa do terceiro bimestre para o pessoal começar a resolver, certo, pessoal? Nossa tarefa de física do terceiro bimestre. Não esqueça de deixar um comentário com o nome e turma aqui no vídeo. Valeu por hoje, fiquem com Deus. Só Jesus o Senhor. Valeu, moçada.